Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. Casagrande, Walter Casagrande Júnior, saiu da Globo após 25 anos como comentarista esportivo. Ele falou num vídeo de despedida, ele falou que foi um alívio para os dois lados. Casagrande disse isso. O que será que o Casagrande quis dizer com essa história de alívio para os dois lados, hein? Casão era comentarista desde 1997 e o que eu posso dizer aqui é o seguinte: na minha opinião, ele evoluiu muito em todos esses anos, a ponto de se tornar o melhor comentarista de futebol da Globo na atualidade. E por que eu digo isso? Nada contra ninguém, mas sim a favor do estilo do Casagrande, porque ele não poupava ninguém. Se precisava apontar defeitos, ele apontava. Se precisava dizer que um clube está bagunçado, desorganizado, ele dizia. E muitas vezes o Casagrande também incluía opiniões, sutilmente, sobre a situação política do Brasil, da economia e tudo mais. Pensando bem, talvez esse seja o ponto que tenha pegado nessa história da saída do Casagrande, tá? Não sei, carece de confirmação, mas é possível. Porque a Globo, desde que o Bolsonaro assumiu o poder, vive um momento muito delicado, as turras com o poder. E agora, recentemente, o Bolsonaro, que tem a Globo como inimiga número 1, anunciou que vai colocar mais de 150 milhões de reais em propaganda na Globo esse ano, que é muito mais do que ele vinha colocando nos outros anos, porque ele estava privilegiando outras emissoras em função da questão política, né? Então, esse reposicionamento do Bolsonaro, esse reconhecimento que o Bolsonaro está fazendo do poderio da Globo, resolvendo investir na emissora, porque sabe que aí a propaganda vai ter mais resultado, talvez seja ruim para as pessoas que fazem algum tipo de comentário na área política, mesmo o Casagrande. Sabe por quê? Porque quando essas situações acontecem, essa tensão nos bastidores do mundo econômico, dos interesses comerciais, quando essas tensões começam a ficar muito fortes, todas as áreas ficam mais sensíveis, principalmente aquela área principal que é a do produto da emissora, de colocar no ar a sua opinião, as suas reportagens, o seu conteúdo. Talvez aí tenha dado um ruído com o Casagrande, mas não posso ter certeza disso, só falando com ele. Agora, também é bem verdade que é uma época de renovação na emissora. E chegou o momento mesmo do Casagrande dar lugar a outros, talvez mais jovens. Casagrande, Caio, Júnior. A TV foi dominada por ex-jogadores de futebol, na função de comentaristas. Mas houve tempo, gente, não sei se vocês sabem, em que isso era considerado uma heresia, um absurdo. Se dizia que os jogadores de futebol não eram jornalistas formados, não tinham diploma e que, trabalhando como comentaristas, eles tiravam o lugar dos jornalistas formados. Essa discussão durou muito tempo, eu acho que uma década inteira, lá pelos anos 80. Mas esse conflito, com o passar do tempo, acabou se diluindo, né? Até que o time dos ex-jogadores comentaristas acabou vencendo o time dos jornalistas puros. E hoje não se discute mais isso. Está todo mundo entendendo direito. Aliás, existe inclusive eu percebo um esforço das emissoras de colocar os seus jornalistas puros, esses que não têm experiência no mundo do esporte, a não ser fazendo cobertura, para aprender coisas do futebol, para fazer cursos de arbitragem, para entender os jargões do futebol. E também existe um esforço por parte dos ex-jogadores que vêm para o mundo da comunicação em se especializar na área da comunicação. Isso é ok, excelente. Quem ganha é o público. Então, só para citar alguns nomes aqui da atualidade: Neto, Caio, Júnior, Roger, Paulo Nunes, Edmundo, Richarlison, Petkovic, Ricardinho, Grafite, Denilson, Pedrinho, Veloso, Miller, Fábio, Júnior, Vampeta, Zete. Eu estou citando os que eu lembrei e anotei aqui, tá? Mas eu tenho certeza que estou deixando de fora alguns, desculpa,
É porque realmente, juntando todos os ex-jogadores que hoje são comentaristas na Globo e nas outras emissoras, daria para fazer 2 times completos de futebol com banco de reserva e tudo. Não é verdade? Mas isso não incomoda ninguém, pelo contrário. Eu gosto da credibilidade deles, porque são pessoas que estiveram dentro do campo, que viveram aquilo ali, que têm memória. E isso é muito importante quando se fala do futebol, porque o público, de modo geral, todo brasileiro, todo torcedor, é um técnico de futebol. Mas aí falta exatamente para esse técnico involuntário que é o torcedor, a informação mais aprofundada que os ex-atletas trazem, né? E eu até nem lembrei aqui do Falcão, né? O Falcão não posso deixar de fora porque ele foi um dos precursores dessa história. Inclusive ele saiu da Globo para ser técnico da seleção brasileira já há um bocado de tempo e depois não voltou mais ao microfone. Olha aí, o Falcão poderia até voltar. Pelé, meu Deus do céu, Pelé participou de inúmeras coberturas de Copa do Mundo. Rivelino, Gerson o Canhotinha, Ronaldo o Fenômeno em algumas ocasiões especiais. Agora vem a Copa do Mundo aí, com certeza. Ah, por sinal, gente, Casagrande está saindo da Globo no momento pré-Copa do Catar. Não sei, acho que não seria um bom momento para ele deixar a Globo. Por isso deve ter havido algum tipo de tensão mesmo entre as partes. E agora, o Casão, ídolo do Corinthians, pendurando as chuteiras da Globo. Eu gostaria de saber de você que jogadores que você percebe que ainda estão em atividade hoje jogando, mas você nota nas entrevistas que esses jogadores dão que têm capacidade de comunicação, que poderão, quem sabe, ter talento para se tornar amanhã ou depois comentaristas, uma nova geração de ex-jogadores comentaristas. Você já reparou isso? Escreve para mim nos comentários, dá a sua sugestão aí, tá? Nesses 25 anos, Casão e Rede Globo viveram uma relação intensa, que por hora está rompida com a saída do Casagrande. Quem será que vem para o lugar dele, hein? Inscreva-se no canal e ative as notificações. E olha, eu estou vendo uma notícia que pisca aqui no meu computador nesse momento, que vem do Notícias da TV, lá do Daniel Castro, um dos melhores sites sobre televisão, com certeza, do Brasil. E a notícia principal nesse momento aqui é: livre de amarra da Globo, Fausto Silva planeja voltar aos domingos na Band. Eu não falei isso? Eu não disse isso? Logo que o Faustão estreou na Band, eu fiz uma crônica aqui, elogiando, dizendo que era um ótimo programa, perfeito. Era o Faustão da Globo, só que em versão diária, de segunda a sexta na Band. Mas eu fiz uma ressalva. Não dá para segurar um programa tão extenso e de tanta qualidade todos os dias da semana. Precisa ser semanal. E, na minha opinião, precisa ser ou no sábado ou no domingo, para enfrentar a concorrência da Globo. Pois é isso que, pelo que eu estou vendo aqui nessa manchete agora, está pintando para os próximos meses, quem sabe para o ano que vem. E eu acho muito bom. A gente se fala na próxima crônica aqui no Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau, pessoal!